Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga vendedora de rua, ao nosso podcast do livro Realizando os Sonhos dos Vendedores de Rua com Técnica de Vendas. Primeiro, se você chegou até esse podcast, gostaria de agradecer pela leitura do nosso livro. E hoje, trazendo aí novos conceitos, novas metodologias, novos formatos, você deve ter percebido que no final do seu livro tem um gancho aqui para esse podcast, onde hoje vamos conversar com o Ricardo Silva, autor do livro. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Legal. E com a Rayane, coordenadora da Agente Resultado e uma das cabeças aí por trás do lançamento do livro. Bom dia, Rayane. Bom dia, Rafa. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom, Ricardo, para a gente começar, queria começar bem direto. De onde surgiu a ideia desse livro? Por que um livro direcionado para os vendedores de rua? Legal, Rafa. Bom, nossa consultoria Agente Resultado, a gente vem do mercado, trabalhando lá em iniciativas públicas e privadas, e ao longo da carreira a gente foi partindo para metodologia de gestão focadas em resultados. Então ajudar as empresas a economizar, a produzir mais, ter produtividade, ter qualidade, ter logística eficiente, e num determinado momento a gente foi para vendas, Vamos ajudar o cara a vender, ter um varejo mais assertivo no mercado, vamos ajudar eles a ter uma boa experiência de compras ali, ter uma boa jornada do cliente boa. E nós tivemos, graças a Deus, bastante sucesso, ajudando empresas a fomentar suas vendas, aumentar ticket médio, a faturar, ganhar mais dinheiro. E ao longo disso a gente foi estudando, essa arte do vendedor, porque eu acredito que tudo passa pelas vendas, Não tem produção sem vendas. Não tem qualidade sem vendas, não tem logística sem vendas. Não tem empresa sem vendas, Não tem empresa sem vendas. Hoje, e vender se tornou uma arte. Hoje você vende por diversos canais. Eu quero comprar aqui um livro onde eu entro. Eu posso entrar aqui, eu posso ir na banca, eu posso ligar, pode ter um televendas. Então, tudo isso foi trazendo ao longo do tempo essa expectativa nossa de fomentar vendas. E a gente fez... ao longo do tempo aí tivemos a oportunidade, meio que em 2 anos com pandemia aí, nós conseguimos treinar e capacitar mais de 10 mil vendedores ao longo desse Brasil, trabalhando com grandes varejos. E foi realmente um presente eu participei de 90% desses treinamentos. São Paulo, a gente treinava ali 400 pessoas num auditório, vendas, fazer vendas. E aí, veio essa coisa de olhar o vendedor dentro de loja, como é que ele vende, como é que ele faz, como é que ele olha o produto, como é que ele estuda o produto, como é que ele vende o layout, a fachada, tudo aquilo. E ao longo desse tempo a gente foi observando, e um dia eu estava em Amparo, cidade do interior, onde a gente tem um escritório. Eu parei na rua, veio um vendedor de rua no carro para me atender. E ele estava se esforçando muito, mas ele não sabia como fazer uma abordagem, como ele oferecer seu produto, e eu comecei a conversar com ele. Falei assim, como é que você vende? Há quanto tempo? Como é que é seu estoque? Ele falou, tem um estoquinho que é uma caixa do lado, eu compro de manhã pelo tempo. Eu falei, cara, esse cara tem metodologias, E aí, conversando bastante, eu passei a observá-los. Falei, vou observar esses caras, a gente começou a observar. E um dia a gente estava na Santa Efigênia, em São Paulo, A gente fez nesses Googles nossos aqui de pesquisa, Falei, vamos falar com esses caras na rua. A gente conseguiu entrevistar mais de 15 vendedores em São Paulo. O que eles faziam? E aí surgiu a ideia de fazer um livro para esse pessoal. Justamente partiu desse momento, dessa primeira conversa em Amparo, e a gente estudou um pouco o mercado, e a gente já tem um livro hoje que é Alavancando o Negócio com o Seu Vendedor pela Altabooks, que é um livro super vendido no mercado hoje, está presente aí em todos os canais de vendas, Um dos presentes da vida foi esse livro. Muita gente usa, tem clientes nossos que distribuem para as lojas esse livro para poder ajudar alavancando o negócio com o seu vendedor. Como é que ele vende bem naquela loja, E eu falei, e se a gente adaptasse um livro para o vendedor de rua? E aí surgiu, Realizando os Sonhos dos Vendedores de Ruas, com técnicas de vendas, Conseguir trazer para esse público. É um livro 100%, Rafa, social, Não é um livro que a gente está cobrando, é um livro que vai ser doado através de projetos e campanhas aí. Legal, Iniciativa de todo o projeto por trás. E até pegando um pouquinho desse gancho, eu queria saber de você, Ricardo, para você, o que é a profissão de vendedor no Brasil? Como que você vê essa profissão de vendedor? Eu acho assim, Rai, o vendedor no Brasil ele não é tão valorizado tanto que ele deveria ser valorizado. Se você pegar lá nos Estados Unidos e falar assim, quais as profissões mais importantes nos Estados Unidos? A primeira é médico, a segunda é vendedor. No Brasil, o vendedor vai estar lá entre a 20ª profissão mais valorizada. Um pouco pelo histórico nosso de colonização, o Brasil é um país novo,
toda aquela época da colonização, que se vendeu no Brasil, que se fez de negócio no Brasil na época dos ouros, de tudo que se tinha no Brasil, fomentou um pouco essa coisa do vendedor, por um lado do cara que vai te influenciar numa venda, não te enganar, mas vai te influenciar, né? E na verdade o vendedor não é isso, né? Um vendedor, ele pode sim mudar a vida de uma empresa, ele pode mudar a vida de um negócio, de um serviço, porque ele pode realmente sair de manhã e fazer uma venda que ele nunca imaginou na vida dele, né? Então ele pode mudar assim, um cenário de uma empresa. Então o que a gente quer trazer, e até por trabalhar também com recursos humanos, a gente olhava as tabelas salariais, a gente via que o vendedor júnior, pleno, sênior, ele estava às vezes abaixo, né? E não estou desmerecendo nenhuma profissão aqui, mas ele estava abaixo às vezes de um analista júnior, pleno, sênior, contábil, fiscal, financeiro, né? Então existe esse conceito no Brasil e eu acho que isso tem que ser mudado. Acho que o vendedor ele tem que estar dali para mais, porque a profissão de vendas realmente é uma profissão muito completa, né? Então, o que eu acho do vendedor no Brasil, acho que ele tem que ser valorizado. Eu acho que as prefeituras, os órgãos públicos têm que valorizar o vendedor de rua, legalizar essa profissão sem cobrar, né? Porque eu já vi muita indústria, muito serviço que vende muito hoje, realmente, né, com esse vendedor fazendo vendas aí. Então, acho que eu admiro essa profissão. Essa profissão é a mais completa. Bacana. E pensando, Ricardo, a gente tem visto muito nas manchetes, nas notícias, principalmente aí com o início da pandemia, né, que o número de, principalmente pequenos e microempreendedores no Brasil disparou. É recorde, a gente nunca teve, lógico, tem também os vendedores de rua, que a MEI é uma opção deles se legalizarem, mas existem aí também outros nichos. Você tem uma ideia quantitativa aí de, quando a gente fala aí do vendedor de rua, né, que é o foco aqui do livro, a gente está falando aí num universo. Como que é esse universo? Qual que é o tamanho desse universo? Olha, esse universo, quando a gente começou o projeto, né, a gente começou a falar, a Raine até me ajudou na contextualização desse projeto como um todo, a gente viu que não tinha dados estatísticos nem regulamentados, porque a maioria deles hoje, eles são, basicamente, são vendedores, como é que eu vou falar para você assim, não legalizados. Né? Não legalizados. Mas tem na pesquisa que nós fizemos, vou pegar daqui a pouco os números exatos aqui, acho que a Rai tem também nos materiais que a gente fez, é um número muito grande. Né? Esse número muito grande é muito representativo hoje dentro da cadeia de vendas que a gente tem. Né? Então, o que a gente nota? Né? Que se você pega 1 metro quadrado de uma grande cidade de São Paulo, né? Quando você anda em São Paulo, se você andar 2 quarteirões, você consegue ver mais de 50 vendedores. Então, por aí você vê. E quando a gente fala desse vendedor de rua, desse vendedor aí, você citou bem a expansão que o Brasil teve. Né? Nunca se abriu tanto CNPJ no país o quanto se abriu hoje. Sim. Né? E hoje, por exemplo, hoje de manhã eu estava conversando com uma vendedora aqui, né, de Recife, que ela faz bonés personalizados, por exemplo. Né? Eu perguntei da empresa dela, ela falou, tem uma MEI aqui. Né? Então, esse vendedor, ele é um vendedor de rua, ele é um vendedor ambulante, é um vendedor legalizado ou é um empresário? Então, a gente está se unificando quanto a isso. Então, nosso grande desejo, talvez, com esse projeto é fazer com que esse vendedor de rua se torne esse vendedor empresário. Né? Que ele passe de manhã e fale assim, pô, peraí, deixa eu ir lá na prefeitura e fale assim, quanto que é a minha taxa para poder vender no centro? Né? Hoje, em média, são R$100 uma taxa diária de um vendedor. Ele não consegue pagar isso daí. Na média, Brasil hoje é R$100. Ele não consegue pagar isso daí. Então, o que nós temos que fazer isso? Se isso for legalizado, né? Se ele tiver um apoio social, muitas vezes, para isso, né? Ele pode sim estar vendendo no trânsito, porque a gente que anda em São Paulo, você está dentro de uma marginal, parou o trânsito lá, você está com sede. Quando aparece alguém vendendo uma água, ele te ajuda. Então, ele é necessário também. Né? E eu já vi de tudo, sabe? Já vi gente que vende café, que vende bolo, que monta a sua banca. Né? Outro dia eu estudei em São Paulo, é duro falar isso, né? Eu estava andando em São Paulo e tinha ali no centro a gente tinha umas bancadas que tinham muito bolo, café muito bem feito. Né? Aí eu cheguei um dia e falei, me dá um café com leite quente na garrafa, o pessoal tomando ali. É uma delícia, gente. Até aconselho aí, é um negócio muito legal. Né? E aí eu perguntei, ela falou, não, eu trabalho para um cara. Né? E eu fui ver, tinha um empresário em São Paulo, né? E pelo menos a conta que a gente viu lá, um cara conhecia. Ele tinha uma Kombi, né? 2, 3 Kombis. Ele tinha mais de 20 locais, né? Que ele vendia esse café. Né? Então, ele encontrou uma forma de empreender, né? E perguntando de onde ele veio. Ele era um dos caras que vendia café na rua. Né? Então é possível, gente. O brasileiro, acho que as pessoas hoje têm que encarar essa profissão como uma profissão legalizada. Né? É aquela coisa, o que a gente está trazendo um pouco nesse projeto é
Por que eu chegar no carro, né, eu encostar para uma pessoa ali dentro de um trânsito e eu ser bem recebido? Acho que a ideia do projeto é esse. E aí eu falo muito também do primeiro passo ser desse vendedor, dele se capacitar, né? Dele poder estar profissionalizado, dele fazer a sua roteirização, né? Que a gente vê muito em vendas, Sim. ele fazer o seu indicador, ticket médio, o que ele vendeu, o que mais vende, o que não vende, ele faz na cabeça. A ideia nossa é trazer realmente tudo isso à tona, tá bom? Perfeito. Isso. Até pegando esse gancho, né, falando do crescimento que tivemos foi significativo, né, dentro do cenário de pandemia e tudo mais, então cresceu o número de vendedores. Mas você acha que, até mesmo com esse crescimento, entre aspas, um pouco forçado, porque a necessidade ali de pagar as contas também, de não ter todo um preparo de estoque, você acha que, mesmo com esse crescimento da profissão no mercado, que os vendedores eles estão preparados para fazer essas vendas? É difícil a gente falar assim, né? O estudo que nós fizemos sobre o vendedor de rua, a gente percebe que ele é um vendedor em São Paulo, por exemplo, capacitado, né? E numa das entrevistas que nós fizemos, ele falou assim, quer ver, eu vou vender aqui esse aparelho de celular. É um carregador, um portátil. Vai passar uma vendedora aqui, uma possível cliente aqui, né? E quando a pessoa passou, ele, pois não, posso te apresentar um produto? Então ele fez uma abordagem correta, ele foi para o ticket médio, ele fez a interação com a venda, ele usou os passos de vendas, ele fez a sondagem do cliente, ele fez o entendimento do processo, né? E ele vendeu, né? Então o que acontece? Existem vendedores extremamente capacitados. Eu vejo hoje, tanto no varejo, em loja, um dos maiores projetos que nós fizemos, nós treinamos mais de 4.000 vendedores num único cliente, né? Era uma máquina de vendas o negócio. Chegava na loja, o cara sabia realmente te vender um fogão, te vender uma geladeira, porque ele conhecia daquilo. Então, a profissão de vendas é preparada. Só que muitas vezes eu perco o meu emprego, eu faço o quê? Eu vou vender, né? Então a ideia nossa é que não vá vender por um período, né, que eu falo muito, até arrumar outro emprego. Encare a profissão de vendas como um negócio. Porque qual que é a proximidade de um vendedor para o empreendedor? Ela é muito pequena. Uhum. Né? Se a gente olhar hoje, normalmente, né, eu fiz carreira nas empresas em área de gente e gestão, recursos humanos, né, e uma das empresas que eu trabalhei, eu fui cogitado para ser CEO dela, né, numa época. Né? Aí um dia eu estava no encontro de RH, eu contei isso daí, o pessoal falou, Ricardo, você deve ser o único, ou um dos únicos diretores de RH de uma empresa que pode ser virar presidente de uma empresa. É raro isso daí. E normalmente o diretor comercial é o cara que assume a empresa. Uhum. Normalmente, por natureza do negócio, por entender a operação, por entender que tem que ter lucro e assim por diante. Então, ele é muito próximo disso, sabe? O vendedor, ele é assim. Uhum. Agora, a nossa ideia é justamente pegar esse pessoal que não está tão preparado e prepará-los para venda. E aquele que está mais preparado, ainda com esse livro, com esse podcast, com os materiais que a gente vai estar trabalhando nesse sentido social que a gente acredita, é deixar ainda os que vendem bem já ainda mais lapidados, né? Com mais técnicas de venda. Acho que se colocar técnica de vendas, aí poucos têm o padrão da técnica de vendas, né? O processo estabelecido. Mas isso pode ajudar muito realmente a fomentar a profissão e a deixá-los mais profissionais ainda. Legal. E aproveitando esse tema do método, né? E eu acho que a gente não pode deixar de falar, porque tá no nosso sangue, né? Não tem como. Você traz na verdade... Tem aquela abordagem, né? A gente falava assim nas empresas, quando você trabalha na Ambev, se você for lá ver, tem que sair cerveja. Tem que sair cerveja. No nosso caso, se sair, tem que sair número, né? Tem que sair indicador, de algum jeito. Exatamente. Eu acho muito bacana que você traz uma referência no livro, na verdade até referência do Alavancando Negócios com o seu vendedor, você faz essa ponte, e tem uma frase, uma citação muito bacana, que você fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Como que você enxerga essa questão de sonhar grande e método? Eles andam na mesma direção? Eu consigo sonhar grande e não ter método? Ou uma coisa é vital para que a outra exista? Legal. Sabe, por coincidência, né? Acho que eu vejo assim, quando a gente está falando um pouco de negócio, de vendas, de tudo que a gente trabalha, eu digo que os exemplos estão no dia nosso, né? A gente acorda, a gente precisa buscar coisas lá atrás às vezes, né? Ontem, né, foi um amigo no escritório de manhã e falou assim para mim, Ricardo, eu preciso de uma ajuda, né? Eu falei, beleza, entrou, tomou um café lá. Eu falei, que ajuda você precisa? Ele falou assim, quero crescer. Quero, né, ser um cara de sucesso. Ele citou até você, Rafa, no comentário. Ele falou assim, o Rafa deu uma palestra pra gente lá outro dia, eu vi ele falando, eu vi ele comentando, achei o cara top. Como é que você faz para o consultor ficar assim? É você que treina, é uma metodologia, é um processo, né? Ele citou isso daí.
por coincidência, citou teu nome. E aí, nesse bate-papo com ele, eu peguei uma caneta, né, e um sulfite, falei para ele assim, ó, escreve aí o que você quer da sua vida. Fala qual que é o seu sonho. Aí ele pegou a caneta, né? E aí ele pegou... Essa caneta, nessa hora, ela tá pesada de uma forma, ela não quer escrever. Mas olha bem, o cara sai de manhã da casa dele, fala assim, vou tentar achar o Ricardo lá no escritório, eu vou entrar e vou pedir para ele tomar um café com ele para entender como é que eu posso atingir os meus objetivos. E quando eu mandei ele escrever, ele não sabia o que escrever. Isso é método. Né? Isso é sonho sem método. Por quê? Porque o método, o principal ponto de um método é uma meta. Né? O que é metodologia de gestão? Chegar em algum lugar. Né? Eu preciso aumentar meu ticket médio. Isso é gestão. Controle é outra coisa. Né? Processo também está dentro de gestão. Mas o que é ter gestão? É chegar no seu objetivo. É ter processos, metodologias, caminhos, plano de ação para chegar lá. Então, Rafa, o que acontece? A gente sonha grande. Né? Eu falo de sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Tem passagem que eu conto nesse livro aí sobre uma leitura do padre Fábio de Mello que eu li outro dia, né? Ele fez, um amigo foi conversar com ele e falou assim, pô, padre, eu tenho um sonho. Ele falou, qual é o seu sonho? Fazer uma viagem de avião com a minha família. Mas é o meu maior sonho. Mas ele tinha uma meta. Ele falou, quero fazer uma viagem de avião com a minha família. E aí o padre falou para ele, você daria tudo para esse sonho? Tudo. Ele falou assim, cara, mas por que seu Deus é tão pequeno assim? Por que não sonha em ter um avião? Por que seu sonho não é comprar um avião? Por que você sonha em viajar de avião, né? Então, eu acho que esse sonho dá o mesmo trabalho. Lógico que o sonho ele tem que estar dentro de uma realidade, né? Não dá para a gente sonhar também, vou ser presidente dos Estados Unidos, mas nem americano. Que vai cair no colo. Não é? Então, eu acho que isso tem um pouco de transmissão assim. Agora, o método tem que andar junto, né? Porque quando você escreve realmente, eu quero ter, né? Por que a gente tem hoje, se você falar assim, pô, legal, por que a gente tem uma consultoria de gestão? Porque ela foi sonhada. E hoje a gente está aí, caminhando perto do sonho, que está entre as 4 maiores consultorias de gestão do Brasil. E estamos aí, todo ano avançando cada vez mais com muito respeito, com muita humildade, porque existe uma diferença de humildade, ganância, né? Existe uma diferença quanto a isso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, às vezes, que esse sonhar grande, muitas vezes, não é deixar de ser humilde. É buscar realmente sonhos, porque quando você sonha, quando o empresário, quando o vendedor realiza seu sonho, a cadeia ganha. Então, por exemplo, se a gente foi lá um tempo atrás e falou, pô, vamos ter uma consultoria, e a gente trabalha junto, a gente tem fornecedores, né? A gente tem equipamentos que a gente comprou, tudo, então a cadeia ganha com isso, né? Então, eu acho que o método, o sonho, né? Eu falo muitas vezes nas organizações, qual é seu balance scorecard, qual que é seu GPD? Se eu falar qual que é o seu sonho, é a mesma coisa. Né? A diferença é que quando você pega esse sonho e traz para a metodologia de gestão, você coloca caminhos, planos, objetivos, projetos, plano de ação para chegar lá. Legal. Falando um pouquinho de sonhar, eu acho que essa questão é muito importante, né? Porque principalmente no momento como que a gente tem vivido atualmente, acho que todo mundo quer ter uma vida minimamente confortável para conseguir ter um lazer, enfim. E pensando no... você até comentou sobre a própria questão salarial das empresas no setor de vendas, né? Às vezes existe aí uma visão um pouco distorcida. E pensando num vendedor de uma empresa, de uma loja, e no vendedor de rua, né? Pensando em sonhar mesmo, quanto que dá para ganhar, quanto que dá para crescer, o que dá para realmente atingir, assim, sendo bem pé no chão? É difícil, Rafa, porque existe diversos nichos, diversos ticket médio, né? Diversas coisas desse âmbito, mas tem pesquisas fundamentadas, tá? Tem uma pesquisa do grande varejo nacional que teve na época do pico dos grandes varejos, das grandes lojas, acho que até 2000 antes pandemia, ali 2019, ali 2020, um vendedor bom de loja, ele conseguia vender 70 mil no mês. Era uma média de mercado. Então, se você tem 5 vendedores numa loja, a sua loja no final do mês vai vender 350 mil reais. Pô, legal. Então, uma loja para em pé com 350 mil reais, uma loja grande de faturamento? Não, a loja tem que vender 1 milhão. E aí você vai dentro de uma loja, de uma Magazine Luiza, de uma Ricardo Eletro, de uma Via Varejo, de uma Ponto Frio, você encontra lá 10, 15 vendedores. A conta normalmente é essa. Essa loja tem que vender 1 milhão. Ela não paga as contas por causa do custo do produto vendido, tudo aquilo ali. Então, você imagina assim que, em média, um vendedor de uma loja dessa, ele vende 70 mil e ele recebe por mês 3 mil reais, 2.500 reais. Olha lá, com variável assim por diante. Quando eu vou para o vendedor de rua, né, aí esse número é muito pequeno.
Por quê, cara? Porque ele tá ali vendendo normalmente produtos com ticket médio baixíssimo. É a bala de R$ 1, R$ 2. Exatamente. Então, para esse cara, assim, Rafa, vender no dia R$ 1.000, cara, é quase que é um absurdo. Ele tem que ser o super-homem da venda, praticamente, né? Tanto que às vezes você, ali num processo de caridade, às vezes você compra um negócio, dá R$ 30, ele vai te voltar 10 de troco, você fala assim, deixa aí, ele fica feliz da vida. Né? Ele fica feliz da vida. Só que esse cara hoje, ele está dentro de uma classe, né, de mercado hoje, né? Por exemplo, um operário, um diarista, qualquer diarista, vamos pensar assim, que cuida de um sítio, cuida de uma fazenda, cuida de uma obra. Eles ganham em média R$ 200 por dia. Né? Então eu diria basicamente que um vendedor de rua hoje, para ele vender R$ 200, R$ 300 por dia é muito. E para ele ganhar R$ 100 por dia, ele tem que trabalhar muito para ele fazer R$ 100 de venda por dia, né? Ele fazer lucro de R$ 100 por dia. Essa é a média, entendeu? Então a ideia nossa é que com esse livro, com esse trabalho, com as técnicas de vendas, ele comece a ter produtos mais assertivos, ele comece a estar no lugar certo, no momento certo, e ele possa ter a confiança desse cliente e fazer boas vendas, aumentar o volume, né? A ideia é fazer com que esse cara ganhe R$ 400, R$ 300 por dia. Acho que esse é o grande objetivo desse livro aí. E até pegando agora um comparativo, né, dos dois cenários, o vendedor de loja, de uma loja física, e um vendedor de rua. Quais são as dificuldades que esses dois vendedores enfrentam também no dia a dia? Eu diria que tem algumas dificuldades, até pelo ambiente, pela loja, que são comuns, né? Então, vou dar um exemplo. Hoje está chovendo. Ficou ruim para todo mundo. Né? Eu falo assim, vendeu, né? A gente lá em São Paulo, a gente ficava num QG com várias lojas dos clientes lá que a gente atendia, e o dia que chovia, todo mundo já entrava cabisbaixo lá, porque a chuva atrapalha. Outro ponto é a economia do país. Faltou dinheiro, o capital, o dinheiro não está circulando, ele está ruim para todo mundo, né? E tem esses cenários, então são cenários muito similares. Agora, quando eu vou para dentro da venda, aí a diferença ela é absurda. Né? Por que ela é absurda de dificuldades e de conceitos? Imagina que você está numa loja climatizada, né, fazendo uma venda, você tem um produto para demonstração na prateleira de teste, você tem uma internet, às vezes, de apoio para você falar de características, benefícios e vantagens daquele produto, você tem um cartão de crédito para o cliente passar ali em 10, 15 vezes, você tem política comercial, você tem boleto, né? Você tem tudo ali dentro de uma loja física para fazer a venda de 70 mil mês, que essa venda hoje já caiu muito até em complemento, tá? Hoje não chega a R$ 40 mil mês mais um vendedor. Então ele tem ali basicamente diversos suportes, ele tem uma retaguarda, ele tem um time que entrega o produto para ele, né? E ele tem um call center, um televendas, um pós-venda, ele tem todo o suporte. Uma estrutura, né? Uma estrutura. E o vendedor de rua, ele tem o quê? Ele, a vontade dele, a resiliência dele muitas vezes, né? Então, essa é a grande diferença. E o movimento desse pessoal, ele é grande. Esse cara vende muito. Se pegar hoje no Brasil, eu diria que 10, 15% das vendas como um todo está nesse cara. Está no cara ambulante, na circulação do dinheiro. Né? Então, a dificuldade desse cara de rua, desse vendedor ambulante, ela é absurda. Né, ele chega ali muitas vezes, olha para você ver, né, entra um vendedor na loja com tempo. Hoje, né, quando a gente treina lá, né, Rafa, a dificuldade da vendas, como é que a gente fala? Né, as objeções. As objeções de vendas. A primeira objeção é tempo, né? Hoje está todo mundo sem tempo. Agora, você imagine, muitas vezes o cara está no carro, normalmente ele já está no celular, no carro, né? Ele parou no semáforo, ele bota o celular do lado para ouvir o áudio. Hoje é assim a rua, isso dificultou a vida do vendedor. Ar-condicionado, com o vidro fechado, a questão de segurança, né? Tudo, né? Ele não vai abrir ali. Então, o vendedor vem abordar ele ali. Cara, e o semáforo tem poucos segundos ali para ele trabalhar. Então, a dificuldade de um vendedor de rua ela é enorme. E falando nisso, por que a gente acredita nesse projeto? Porque eu acho que se essas empresas hoje, as de varejo, as lojas, as grandes lojas, derem oportunidade no seu recrutamento de seleção para recrutar esse vendedor de rua treinado, capacitado para dentro da sua loja, ele vai vender muito. Porque esse cara vende no que é duro. Vender no que é bom é fácil. Né? Que nem aquelas lojas lá que a gente via muito, né, nos Estados Unidos, vai abrir a loja...
inaugurar uma loja X, né, Rafa? Aquela fila na porta, o pessoal... Nossa, madruga, Qual a né? Ali. dificuldade de vender? Dificuldade de passar cartão. Né? E quando a gente vai para um vendedor de rua, a dificuldade é outra. E esse cara tem, né, ele desenvolve por natureza resiliência. É ele com ele. Né? O esforço dele é enorme. Né? E eu tive uma passagem também num trânsito em São Paulo. Um dia eu saí de uma reunião pesada, num grande varejo que a gente estava trabalhando, eu estava desanimado. Desanimado não, muito problema, como a gente passa isso daí, né? Desanimado acho que nunca. Né? Mas ali pensando nos problemas, né? E eu estava no trânsito, parei o carro ali e veio 3 meninos lavando o vidro do carro, que é vendedor, né? Vendedor de serviço, ou, né? Quando a gente fala de vendedor, o cara vende serviço ou vende produto. E ele chegou no meu carro, ele veio oferecendo para todo mundo e ele viu que meu carro estava limpo. Quando ele viu que o vidro do meu carro estava limpo, ele fez assim para mim e foi do carro do lado que estava sujo, né? E aí ele estava assim limpando o vidro do carro e eu tirei R$50, né? Falei, puta, esse cara merece os R$50. Um menino, devia ter uns 13, 14 anos. Eu tirei e falei assim, tá aqui. E ele mexendo no vidro assim, ele pegou o dinheiro assim, colocou no bolso, não parou de fazer o serviço dele, falou assim, eu já falo com você. Ele terminou o vidro do carro, certinho, limpou, ele veio no meu carro, olhou para mim e falou assim, seu vidro tá muito limpo, mas eu vou sujar ele para você. Eu olhei para a cara dele, se ele estava sorrindo, eu falei assim, acho que ele vai querer limpar mesmo para ganhar os R$50, né? E ele foi no vidro do carro e fez um coração assim com Com o rodinho. o rodinho dele, né? Fez um coração assim, e quando ele terminou o coração, ele estava chorando, né? Ele me agradeceu, falou, cara, muito obrigado, né? Eu não ganho isso daqui o dia todo, né? Realmente. Gente, qual a chance desse cara dar certo? Enorme, né? Porque ele está focado no que ele está fazendo, ele já está ali. Gente, então, um cara desse dentro de uma loja, né? Se eu tivesse uma loja física, eu tinha contratado ele na hora. Eu falei, cara, vai vender para mim amanhã lá. Né, vai vender amanhã, porque você nunca vai dar errado na vida. Porque a pessoa que tem gratidão, a pessoa que é focada, a pessoa que é leal, né? Gratidão e lealdade é coisa muito, muito séria. Agradeceu muito ali, ele sentou no canteiro, eu estava saindo, ele olhou para Deus, né? Para cima, ele fez aquele agradecimento. Então, não tem como dar errado. Então, a diferença é absurda. Eu acho que esse cara tem muito potencial. Com certeza. Bacana. E eu acho bacana que todos esses exemplos, porque atendimento é método. Isso Claro. foi atendimento, né? Ainda estamos dentro dessa esfera do método. E eu acho bacana que você traz o conceito no livro, né? Que é a ideia do super vendedor galáctico. E você comenta também um pouco a respeito das ferramentas, né? Que são discutidas ali ao longo do livro. Como que você enxerga que essas metodologias podem ajudar a construir esse super vendedor galáctico? Quem que é esse cara? Legal, perfeito. Você imagine, né, Rafa? Vamos pegar esse exemplo do menino aí do Rodinho que fez um coração no carro. Você imagina esse menino com um método, né, com um processo. Imagina, né, vamos falar assim, qual o primeiro ponto da descrença dessa venda, né? Devido às suas condições sociais, financeiras, ele não está bem vestido, né? Ele está ali de camiseta, de chinelo, de bermuda. Vamos pensar por aí dentro de uma venda. Quando eu vou dentro de uma loja física, o vendedor já está uniformizado, né? Então, o que a gente quer trazer com esse livro que eu falo assim para prefeitos, para entidades, né? Qual que é o grande objetivo? Vamos contribuir com esse cara. O que a gente pode fazer como consultoria de forma social sem cobrar nada? A gente consegue dar um livro, a gente consegue disponibilizar vídeo, eu consigo dar metodologia de gestão, consigo cadastrar esse cara dentro de uma rede, né, de recrutamento e seleção, eu consigo tirar horas do dia, a gente fazer diversos workshops para treinar esse pessoal. Mas eu não consigo ter uma sala em cada lugar do Brasil, por exemplo. Eu preciso que o prefeito dê uma sala, né? Que as áreas de responsabilidade social dos municípios dê essa sala. Eu preciso que o prefeito deixe, né, por decreto de lei, passe lá pela Câmara, pelos vereadores, um projeto de lei que o vendedor de rua não vai custar nada. E por que ele tem que pagar R$100 para vender? Que prefeitura que precisa de R$100 de um vendedor de rua, 50, 80, que são as médias de taxa, para ele se tornar legalizado? Pô, credencia esse cara, pega o nome dele, sabe? Né? Ajuda ele a ficar credenciado. Porque ele está credenciado, ele já está ali na rua, ele já não está preocupado, né? Se ele vai ter alguém cobrando ele, se alguém vai tirar ele dali.
Pô, legalizou esse cara. Eu sei que tem diversas coisas envolvidas, tem produto. Gente, mas o produto da indústria chegou ali porque esse cara vende, né? Então, acho que falta conversar. Acho que não é tão simples assim como eu tô falando aqui, mas precisa conversar, precisa ter alguém focado nisso. Aí você imagine que a gente treina esse cara, capacita, e esse menino que chega no trânsito, ele chega com um crachá, tipo assim, sou vendedor credenciado, de uniforme, com rodinho profissional. Aí entra o patrocínio. Aí, entidades, quem vende rodo, cara, fornece pra gente aí um caminhão de rodos, né? Rodinho pequeno, padronizado, de uma cor legal. Eu apoio o vendedor de rua. Um exemplo, né? Que é a base desse livro, desse projeto. Ele trazendo ali padronizadinho, ele tem um produto, né? Se a gente bater hoje em empresa de limpeza, será que ninguém consegue fornecer alguns produtos em doação para esse cara? Não sei, né? Tô chutando aqui, ninguém precisa doar, mas talvez um preço melhor, né? Um incentivo, alguma coisa. Pô, esse cara chega padronizado, com o produto tudo certinho, ele chega e com treinamento ele vai falar assim, bom dia, vi que seu vidro não tá legal, eu tenho produtos aqui bons, em 30 segundos eu deixo ele legal e vai te ajudar na segurança, se chover ainda, tal. Meu nome é Ricardo, eu gostaria de fazer esse atendimento a você e o meu preço é R$2, é R$3, ele tem um preço. Aí eu entro com o método, né? Aí, Rafa, eu tô falando que exatamente esse cara vira galáctico. Por quê? Resiliência, vontade, né? A não desistência já está nele, né? Aí você imagine que a gente começa a roteirizar esse cara com metodologia, né? Eu começo a falar para ele assim, ó, pô, qual lugar que o farol para um pouco mais? Né? Tem pesquisas, a prefeitura pode até fornecer isso, né? Você vê que é uma coisa de se juntar, né? E aí eu começo a trazer esse cara para o centro, eu começo a dar metodologia, ele começa a ver indicadores, e vai falar assim, pô, eu notei que R$2 é um preço barato. Como eu estou pagando, em média, 30 centavos no meu produto, o rodo custa tanto, né? Eu acho que eu vou cobrar R$3, mas eu vou oferecer um serviço diferenciado, vou limpar também o retrovisor. Mas como que se limpa o retrovisor? Uma franelinha do lado, sem mexer no padrão já ali, né? No ajuste que está feito. Enfim, eu começo a ver ticket médios, né? Possibilidade de vender mais, né? E aí, ontem eu estava estudando sobre saúde 4.0, né? O 4.0 vem da indústria, né? Então, a saúde ela começou lá quando a saúde 1.0, o que era? Eu, clínico e o paciente. Então, era alguém que diagnosticava, eu ia lá no sítio, pegava uma pessoa, a pessoa fazia o xixi eu levava ele, colocava, se a formiga subia, ela tinha diabetes, essa diabetes poderia... Esse era 1.0, né? Aí o 2.0 entrou equipamento. Hoje, qual que é a grande sinergia do 4.0 dentro da saúde? Né? É a conexão. Onde eu consigo conectar tudo. Onde eu pego a Rayane, que chegou lá pela primeira vez, né, para passar no médico, eu abro ali Rayane pelo CPF, eu pego todo o histórico dela. Eu não preciso mais pedir exame, já economiza no exame. E aí a saúde começa a ter sustentabilidade, que hoje como é que se paga? Todo mundo pede tudo, né? Então, por que eu estou dizendo esse 4.0? Porque esse vendedor de rua, ele pode ser um vendedor 4.0. Se a gente conectar ele, se a gente trouxer tudo isso para ele. Porque o principal de uma venda, gente, eu falo assim, é o dom, é a vontade, é o cara querer vender, né? Muita gente desiste da venda, desiste da resiliência porque pega cliente chato, pega cliente... Então, a ideia, Rafa, de transformar o vendedor de rua no vendedor galáctico, que a gente brinca muito, porque num dos projetos de varejo que a gente fazia, tinha um amigo Maurício que ele falava assim, esse é o melhor do Brasil, né? Ele brincava com a gente, ó, chegou a Rayane, a melhor do Brasil, chegou o Rafa, o melhor do Brasil, chegou o Ricardo, o melhor do Brasil. Ele brincava muito com a gente assim, né? Então, e no final ele falava muito, seja, né, o melhor do Brasil, seja o melhor ali, né? E aí eu falo assim, pô, e o melhor vendedor do mundo? Então a gente pensou galáctico para a gente ir além, né? A gente deixar esse cara mesmo, que se a gente acreditar nele, a grande fonte de vendas de muitas empresas, falo isso para grandes empresários, está nesse cara. E o projeto visa isso. E tudo isso, gente, é social, né? Ninguém que vai cobrar, né? Eu acho que a ideia de todos a gente se juntar, no final todo mundo ganha, porque o grande varejista, ele pode ter esse cara dentro do banco de dados hoje cadastrado, profissionalizado e fazer grandes vendas como um todo. Bacana. E o que eu acho interessante nisso tudo que você colocou é que muitas vezes a gente pode pensar, pô, mas para eu trabalhar o método, né, para eu trazer tudo isso, às vezes a gente mal e mal tem um investimento para comprar o produto para sair para vender. Mas eu acho legal que às vezes é uma coisa tão pequena que faz resultado. Então, por exemplo, teve um caso, acho que há uns 2 anos atrás, que repercutiu bastante na internet. Era um menino que também decidiu que queria empreender, foi pro semáforo, comprou lá as balinhas, falou, vou vender.
Primeiro dia não foi tão legal, segundo dia não foi tão legal. Aí ele teve uma ideia, falou, pô, normalmente tem aquela mensagem, né, no pacotinho Legal. de bala, custa R$1, me ajude. Ele falou assim, e se eu mudar essa frase? E ele colocou frases engraçadas. Então, por exemplo, teve uma delas que pra mim é a melhor de todas, que é assim, compre esta bala pra me ajudar a sair da casa da minha sogra. Esse cara rebentou de vender as tal das balas. E, gente, é um negócio tão simples, é um recurso que tá na mão. A gente tem Waze, Google Maps, dá pra você saber onde o trânsito parou. O trânsito parou, o dia tá quente, pega água e vai pra lá. Então, às vezes, é muito mais fácil do que parece, né? Dá pra, se você, meu amigo aí que lê o livro, tá vendo o vídeo, dá pra começar hoje, dá pra já sair daqui e já implementar. E legal, Rafa, a gente não tem ainda, obviamente, os detalhes, né? O livro já está saindo, então quem está vendo esse podcast já vai estar com o livro na mão aí, mas existem as metodologias que nós linkamos, né? Elegemos ali para o vendedor de rua. Então vou falar uma delas, por exemplo, que é a análise de SWOT que a gente vê no mercado. SWOT, né? Uma palavra americanizada aí como um todo. O que a gente trouxe? Análise fofa. Então, forças, fraquezas, oportunidade e ameaça, né? Dentro desse conceito. Então, o que a gente trouxe? Então, imagina que o vendedor de manhã ele fala assim, pô, hoje, né? Quais são as minhas forças de vendas? Puta, meu estoque. Perto do dia 5, né? Do dia 20. Legal. Cidade está movimentada. Legal. Quais são as minhas fraquezas hoje? Ele vai listar ali. Quais são as minhas oportunidades, né? De fazer mais vendas e quais as ameaças do dia de hoje, que é uma chuva, alguma coisa nesse âmbito. Se ele olhar para esses quatro quadros ali, ele fala assim, pô, força, tá legal, mas fraquezas, eu vou fazer uma ação contra a medida, né? Eu vou fazer umas ações para combater essas fraquezas. As oportunidades eu vou colocar em práticas hoje. E as ameaças também vou fazer um plano de ação para que elas não aconteçam. Ele já começa a ter um planejamento maior, né? A gente colocou para ele apurar metas, né? Quanto que ele quer vender no dia, voltando àquela frase, como é que eu escrevo meu sonho? Puta, hoje eu quero, né, vender. Há pouco tempo atrás eu fiz com um amigo, quantos carros você quer lavar no dia? 20, foi por que não 30? Porque não tem espaço. Foi assim, como é que a gente faz um plano de ação para você ter espaço? Ah, então eu consigo colocar do outro... Legal, mas não chega a 30. Por que não chega? Porque acho que pouca gente me conhece. Vamos na internet, né? Você tá vendo? Então a gente começa a trazer metodologias, que é o planejamento do dia, que é a meta diária que a gente está colocando, né? E só complementando, eu conheço a pessoa, né? Tive a oportunidade de conversar e de maneira bem informal, eu tive um feedback muito legal de que com essas poucas dicas ele teve aí um final de ano com 3 vezes o faturamento normal. Então, A assim... gente vê que é simples, né? E não sou eu que tô falando. Funciona, sabe, Rafa? A metodologia de gestão, ela funciona. E nós fizemos exatamente essas metodologias com muito carinho, né? Com muito carinho, realmente, porque eu acredito demais, né, nesse nicho, né? Em negócios, para você ter uma ideia, a gente tem hoje no Grupo GR, no Grupo Gente de Resultado, mais ou menos 3, 4 negócios andando, né? E um outro negócio que a gente pensa futuramente é vender, né? Vender alguma coisa, ter alguns produtos industrializados ou não, né? E um dos objetivos e sonhos que eu também tenho, e a gente quer trazer para dentro do grupo, é que quando a gente tiver esse produto, seja por exportação, por fabricação, legalizado, né? A nossa força de vendas vai ser a equipe de rua. Legalizados também, com registro, tudo certinho. E aí, gente, a gente vai contar uma história diferente. Talvez um segundo livro do Vendedor de Rua, já com um sucesso documentado, né, sobre essa classe. Então, e nós estamos falando isso, gente, porque eu, Ricardo, Rafa, eu tinha antes assim, né, um dia eu fui no Rio de Janeiro vender a nossa consultoria. Né, eu entrei lá dentro, fiquei um dia para fazer essa venda, visitei fábrica, voltei, mandei proposta, e voltou, e tinha um alemão negociando comigo, dono de uma grande empresa, um grande amigo, não vou citar o nome aqui, mas uma pessoa que respeito muito, ele e o filho dele. Né? E ele falou para mim assim, Ricardo, você visitou a empresa? Visitei. E aí? Não, dá para a gente fazer uma proposta assim para você. Eu falei, legal. Aí ele falou para mim assim, beleza então, você me manda por e-mail? Eu falei assim, pô, posso te deixar aqui amanhã cedo? Ele falou, mas você está no Rio de Janeiro, você é de Minas? Não, vou dormir no hotel. Amanhã cedo eu passo aqui e deixo a proposta para você. Vou estar a caminho, você está perto da rodovia. Ele falou, legal, então amanhã 9 horas você passa aqui, toma um café e me dá a proposta. Eu precisava vender, gente, precisava vender, não tinha jeito. A consultoria precisava vender, não tinha jeito.
E aí eu tava com outro consultor que não queria dormir, eu falei, não, nós vamos voltar, a gente dormiu, pegou um hotel, montei tudo à noite, cheguei de manhã, entrei 9 horas, eu tava lá sentado na mesa, entrou, ele falou, chegou cedo? Eu falei, cheguei cedo. E aí eu já vim com o material top da venda, com diagnóstico, falando tudo, ele falou, pô, que show, que show, que show. Ele falou, faz um ajuste para mim, né? Eu gostei, ajusta isso e ajusta aquilo, tá bom? E me manda. E aí a conversa se estendeu na mesa, eu fui pro computador conversando com ele, um colega meu da consultoria, né, um consultor meu comigo, falando com ele, tal, eu mexendo ali, e deu mais ou menos 30 minutos, eu esticava a conversa, deixava eles falando, voltava, e quando terminou, ele falou para mim assim, Ricardo, fechado? Eu falei, fechado, já tá no teu e-mail. Aí ele sorriu. Ele falou para mim assim, cara, você é muito vendedor, meu. Eu falei assim, você acha? Ele falou, sou. Ele falou, você é. Ele falou, você é muito vendedor. Eu falei assim, me esforcei na venda? Ele falou, muito. Eu falei, então para tirar 10, você me dá um ok no seu e-mail aí e eu saio daqui com o contrato fechado. Ele foi engraçado, ele pediu para a secretária entrar na sala, foi imprime, ele não respondia e-mail. Ele deu um visto e falou, o contrato está fechado, você merece a venda, né? E ele falou para mim, você é muito vendedor, cara. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, pô, você é um consultor, você foi diretor de empresa, faz isso, faz aquilo, ser um executivo e tal, mas ser chamado de vendedor para mim foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida. Quando alguém fala ser vendedor, eu fico feliz, porque eu acredito que poucos, né, entendem a grandeza desse vendedor. Né? Então a ideia nossa é justamente, né, esse livro Alavancando Negócio com o Seu Vendedor. Se você lê ele, esse primeiro livro aqui, ele fala o tanto, né? A primeira palavra é acreditar, né? Acredite no seu vendedor. Acho que falta um pouco isso pra gente hoje, por cultura, né? Que eu disse, até pela colonização, depois uma outra história, uma hora eu conto por que isso existe, mas existe isso. Mas a gente tem que acreditar nisso, né? Então acho que o grande objetivo nosso como um todo é trazer realmente uma fonte de venda absurda com esse cara, com esse projeto. Gente, e é uma mão de obra disponível. Ela está ali, se você contrata fácil essa mão de obra. Mas, de novo, respeito, consideração, coloque método nele. Cara, você pensa que ele, numa das entrevistas em São Paulo, o vendedor discutiu com a gente a metodologia. Eu achei super legal. Ele falou, não, se você oferecer antes da sondagem, você faz a venda. Eu falei, não, você tem que fazer depois. Ele falou, quer ver? Ele fez na prática, depois ele fez, falou, acho que funciona mais a sua. Ou seja, eles são inteligentes, tá? Não dá para subestimar, não. São pessoas que merecem respeito. Perfeito. Legal. Um ponto que eu acho que você abordou que é muito importante, que é uma questão social. É uma questão social e precisa haver aí uma mobilização, né, do setor público, do setor privado. E eu tive a oportunidade de ver isso acontecer e ver que dá certo com um esforço relativamente baixo, né? Então, na época da Copa do Mundo, no Brasil, 2014, eu trabalhava aí numa grande cervejaria e a gente conseguiu negociar com a prefeitura a operação de ambulantes ali ao redor do estádio. Com uniforme, com isopor, com mix de produto alinhado certinho às necessidades, com tabela de preço, com treinamento, e foi bom para todo mundo. O investimento para a indústria é baixíssimo. Para prefeituras é uma questão de vontade, eu acho que de querer, e todo mundo sai ganhando. Então, acho que até para a gente poder pensar em finalizar, se você pudesse aí falar com os prefeitos, né? Vou até pedir para que você olhe para a sua câmera. Dê um recado aí. Ricardo, o que você falaria para os prefeitos? Bom, eu acho que primeiro é assim, né? Talvez, primeiro ponto, acho que não é algo que o prefeito não quer fazer, as prefeituras não querem fazer, e a gente não conhece o Brasil todo. Pode ser que tenha até prefeito já fazendo. Mas acho que é um ponto que nunca veio à tona, né? Como um todo. Mas a economia, né, a venda do Brasil, do mundo, ela passa por uma coisa que envolve todos dentro dessa cadeia de vendas. Né? Então, uma prefeitura, ela vive do recurso público, de um pagamento de IPTU, ISS e do repasse dos impostos que são estaduais, né? ICMS, né, alguns outros que são, dependendo aí do país que tem incentivo ou não, mas normalmente o ICMS é o grande repasse desse município. Né? Então, o que eu falaria para o prefeito? Olha, se a gente olhar hoje dentro da sua cidade, né, o recurso que vem lá do governo federal, que vem do estadual, todo o repasse que é feito, ele só vem através da venda. Né? Então, ele só vem através da venda. E eu acho que o primeiro ponto, quando eu olho de maneira global, é que se o vendedor de rua ele vende mais, a economia vai gerar mais. O dinheiro vai circular na cidade dele,
que vai gerar pagamento de aluguel e assim por diante dentro da cidade. E a outra coisa que eu acho que é o grande ganho que o prefeito vai ter com esse projeto é que ele vai potencializar, né, o mercado local. Ele vai falar assim, Ricardo, mas se esse vendedor de rua vender, o cara que tem uma loja, ele vai ficar bravo comigo. Cara, esse cara tem que vender para essa loja. Entendeu? É aí que está a grande sacada. Apoie o comércio local. Né? Vou dar um exemplo. Gente, diversas vezes a gente não olha, tem muito vendedor de rua vendendo água, que é da lanchonete do lado, que disponibilizou para ele ir até o carro. Né? Então é uma questão de conversar, é uma questão de criar sinergia. Né? Então eu falaria assim para todos os prefeitos, para realmente acreditar nessa classe. Essa classe pode ajudar muito a voltar mais dinheiro para o seu caixa. Você não vai enxergar esse dinheiro chegando de imediato, mas ele vai retornar. E depois tem um trabalho também legal, porque às vezes a cidade, as prefeituras, elas cuidam muito do ambiente, né? Pô, tipo assim, se tiver muita gente vendendo na rua, tem gente que fala, pô, a cidade fica ruim, a cidade fica feia, é só legalizar esse cara. Só dar uma camiseta legal para ele, né? Aquilo que você falou, né? Desse teu exemplo, né, Rafa? Dar uma caixa de isopor legal para ele, arrumar um espaço para ele montar a bancada dele, né? Pô, tem o cara que pega papelão perfeito, vamos fazer uma carroça de papelão, né? Padronizada com o logo da prefeitura, a prefeitura apoia. Né, reciclagem, gente, tá tirando da rua, que muitas vezes esse pessoal tá catando lata, tá catando, né, pet na rua, a gente não percebe, se ele não catar, aquilo ali vai pro esgoto, vai entupir, a prefeitura vai ter outro serviço. Então, gente, é só uma questão de alguém levantar a bandeira e fazer esse projeto. E a gente, resultado, né, de forma social, que eu falo isso, ela está disposta a ajudá-los. Qualquer prefeitura que entrar em contato hoje com a gente, fala assim, eu quero legalizar o meu projeto. A Conselho de Resultado não cobra por esse projeto, a gente vai fazer esse projeto como é uma parte social nossa. A gente vai disponibilizar consultor, criar a inteligência do projeto, disponibilizar, treinar esse vendedor e fazer acontecer. É isso. Né? Então, acho que tem o nosso apoio também aqui como entidade. Eu tenho certeza que eu tenho amigos executivos, eu tenho outras consultorias que são concorrentes minhas, que se eu chamar para esse projeto, eles entram, porque vai valer a pena. A gente vai fornecer serviço, conhecimento e a inteligência está no projeto como um todo. Perfeito, ótimo. Rayane, considerações finais. Fazendo um gancho aqui também, né, de toda a estruturação, né, do livro, que tem uma base, né, de pesquisas de mercado mesmo. Nós chegamos aos números que tivemos, né, menos de 10% desses vendedores são legalizados justamente por essa falta de apoio, por um valor muito alto. E a gente vê que é uma coisa muito mais simples de ser feita e não tão burocrática. Falta mesmo um apoio ali, um incentivo, que as entidades também acreditem nesses vendedores, porque com certeza é um projeto social que dá um boom também no mercado, né? Todo mundo se ajuda, o vendedor ali que está na rua, o vendedor local, né? Acaba que tudo é venda. Então, todos ali têm o seu espaço, suas oportunidades também. Então, abraçar essa causa, né, do projeto mesmo social, a disponibilização, toda a estrutura que foi feita. Acho muito importante, muito legal, parabenizar pelo trabalho, né, que a gente sabe que as ideias não surgem do nada, né, tem toda uma estrutura e que dê certo mesmo esse projeto, contando com todo o apoio, né, do pessoal também, das estruturas aqui, para que a gente consiga dar andamento e parabenizar mais uma vez o Ricardo pela iniciativa, por olhar também para essas pessoas, né, que fazem parte aqui do Brasil, da nossa economia, do nosso dia a dia. Exatamente, para um tema aí tão importante, né? Um tema cada vez mais importante. Ricardo, considerações finais. Bom, Rafa e Rayane, eu acho que, assim, né? As considerações finais é passar para esse nosso leitor, né? Para esse nosso amigo vendedor, esse nosso parceiro aí, que é um livro feito com muito carinho, com muito respeito. A classe, um livro estudado, como eu disse, é um livro, né, que não será vendido, ele não vai ser comercializado, é um livro de doação, né? E eu espero que a gente, daqui a um tempo, tenha que buscar recurso para apoiar a gente a distribuir esse livro. Acho que essa é uma ideia. A gente sabe também que leitura não é o hábito do brasileiro, não estou falando só desse pessoal, não, mas a gente tentou fazer um livro bastante resumido, ele se desdobra desse livro, né, alavancando negócio com o seu vendedor, ele desdobra alguns capítulos dele, mas a ideia realmente, gente, é fazer com que ele movimente prefeitos, entidades, varejos, empresários, né? Acho que o grande objetivo do livro não é ele fisicamente, né? Mas a partir do momento que você tem um livro, você tem um propósito. Então esse propósito está aí nesses capítulos que vocês podem, né,
trabalhar junto. Agradecer também a nossa editora, que está fazendo um trabalho fantástico com a gente, editora desse livro, né? Elas são contratadas, obviamente, pela gente Resultado, né? Mas está tendo muito carinho, muito apoio. A Carol, todo o time lá, a gente agradece realmente aí essa parceria. E o time GR, né? Toda a nossa equipe que está engajada também, a gente está trazendo, vocês trabalham todos conosco aí, a gente quer muito, o Rafa me apoia muito nos projetos de Customer Performance, Client Experience, né? Os projetos mais robustos aí do dia a dia. A RAI trabalha com todo o setor de marketing, com marketing digital como um todo. E tudo isso que eu falei que é bonito aqui, ele vai estar nesse livro, né? Numa linguagem simples, numa linguagem direta, porque a gente acredita que é a mesma coisa. Ele é uma empresa. Né? E torná-los cada vez mais empresários, né? Pagando impostos, ajustando toda essa parte social que é importante, porque no final de tudo isso o Brasil vai ganhar como um todo. Né? Perfeito. E eu gostaria de agradecer você que chegou no nosso podcast, que fez a leitura do livro. Na GR a gente fala muito em ser útil, né? Então, se alguma coisa do que está no livro, do que falou, mudar 1% aí da sua vida, do seu dia, eu acho que a nossa missão já está mais que cumprida. E só lembrando, né, a gente comentou um pouquinho sobre outros 2 livros. Os livros estão disponíveis hoje, esses sim estão disponíveis para compra. Você vai conseguir acessar o link aí para conhecer um pouco mais. E aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. Acesse nosso site, porque a gente está começando a produzir muito conteúdo bacana, trazendo várias dicas aí. Tenho certeza que daqui a pouco não é nem mais o Galáctico, né, Ricardo? A gente vai precisar de uma nova nomenclatura. Legal. Muito obrigado, esperamos vê-los em breve.